Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. O todos é cada um de nós, é cada pessoa, e cada pessoa é potência pura. No programa de hoje, estaremos chegando ao final da série de vídeos editados de minha potente conversa com o filósofo da diferença, Luiz Fugante. Foi uma troca que, sem dúvida alguma, potencializou o meu agir nesse mundo. E também, acredito e espero, tenha potencializado o agir do Fugante e das aproximadamente 100 pessoas que estiveram conosco. O programa de hoje girou em torno de uma pergunta aparentemente simples, porém extremamente complexa. Qual é a diferença entre subjetividade e singularidade? Assista a mais esse vídeo e a todos os outros. E se gostar, curta o programa e se inscreva no canal Todos na Diferença. Folder da live Educação Inclusiva, escrita criativa para a potência na afirmação da diferença, com a minha foto e a foto do Luiz Fugante. Então, eu não vou apresentar aqui as questões da Maria falando com o Nicolau, tá bom? Porque eu acho que é uma conversa entre ela e ele. Valdineia, vamos lá. Aqui só uma manifestação, a Sônia diz super. Bom, a Valdineia diz, noite fantástica, muito conhecimento. Participei com o Guga de um projeto e fiquei feliz em saber da luta dele pela acessibilidade. Aí. Muito bem. Agora o Nicolau com a Maria, então segue na conversa. Deixa eu ver, Fernanda de Oliveira. Salve, Guga, salve Fugante, que alegria esse encontro. Vamos seguir. Valdiné, todos nós desenhamos com cópias, sejam elas conscientes ou inconscientes. O modelo existe mesmo quando não sabemos da existência deles. Lucília, que bom que você está aqui. Lucília de Assis. A esquizoanálise é o prazer de criar vida, ressuscita os mortos. Muito bem. Viva! Maria Luísa Diello, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui também. Que conversa linda, diz a Maria Luísa. Maria Luísa está lá no Rio Grande do Sul. Bom, aqui segue a Maria do Carmo com Érico, Esquiza Noite. Muito bem. Matheus, podem falar um pouco sobre a visão de vocês em relação à subjetividade? Olha, nessas alturas... Eu vou falar muito rapidamente, porque né, a gente já está... eu acho que já é quase hora de finalizar, né, Guga? Eu não sei como é que está aí. Se bem que a audiência aqui está alta ainda, temos 86 pessoas nos assistindo. Vamos seguir, vamos honrar as pessoas que estão aqui, né? E vamos falar um pouquinho. Visão sobre a subjetividade. Eu vou dizer assim, rapidamente, de modo esquemático. Ao meu ver, a subjetividade é uma maneira de se produzir uma gaiola interior. Nós
nós somos prisioneiros de gaiolas semióticas. E a subjetividade é a primeira gaiola, né, que vai fazer com que a gente queira entrar dentro de um uniforme, né, que faria bem para nós mesmos. Né? É como se uma gaiola fosse construída, né, e a gente, de bom grado, entrasse dentro dela e fechasse a portinhola. Né? E por que a gente faz isso? Porque a gente se empodera. Então, a subjetividade é uma pegadinha. A subjetividade, na verdade, é sempre produzida, não existe subjetividade natural. Né? Nós não pensamos, não sentimos, não desejamos, não falamos, não memorizamos, não imaginamos da mesma maneira em qualquer época, ou mesmo em tempos até curtos, às vezes em espaço de 5 anos, 1 ano, 2 anos, às vezes a gente muda muito, né? O nosso ponto de vista se desloca muito, mas a subjetividade está sempre tentando buscar uma identidade e um senso que seria o mesmo para todos, um senso comum, e um bom senso que nos acoplaria a um ideal que seria o mesmo, o ideal do bem. Né? A gente não parou de falar disso, o Guga não parou de falar que esse ideal do bem, o ideal da eficiência, o ideal da inclusão, o ideal, né, que nos coloca sempre reféns de um modelo. Né? E a necessidade de introjetar esse modelo em nós, adequando, submetendo a nossa vida a isso, com a promessa de nos dar bem, de nos empoderar, de receber recompensas, etc. E tal. Sob a subjetividade, tem um processo de singularização. Isso sim. Quando a psicanálise diz que é preciso levar o sujeito a falar em nome próprio, né, ela já está fraudando o próprio nome próprio, porque o nome próprio jamais é de um sujeito. O nome de um sujeito é sempre um nome, não é nem um nome comum, é um nome por analogia, é um nome por comparação. O eu é sempre um outro introjetado em nós. Então, a subjetividade é sempre uma maneira de assujeitar o desejo, a produção de subjetividade. Agora, os processos de singularização, não. Isso vai na linha da liberação, né, da emancipação da potência de existir, né, encontrando uma zona imediata do real, de onde ela bebe, se alimenta e extrai força para criar novas maneiras de existir. Aí é outra coisa. Mas tive que falar de modo muito assim rápido, esquemático, enfim, foi só uma visão, uma maneira. Eu fico até com uma certa dor de falar dessa maneira, que tem tanta coisa para falar aí que, né, fica uma coisa meio caricata, né? Mas enfim. Guga, se quiser dizer alguma coisa a respeito. Nós estamos meio no final, então É uma pergunta que daria uma outra live, na verdade, né? 2, 3, muitas lives. Mas, enfim, pensando nessa temática que eu estou trazendo, não vai uma crítica aí, é polêmico o que eu vou dizer, mas muitos pais e educadores que pensam a inclusão, né, pensam que para incluir tem que ser criado, produzido, né, produzida, né, uma subjetividade que adeque a pessoa a um modelo social pré-existente. Sim. Né? Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Não é. A ideia do comum que o Fugante tanto traz, que não é o comum que nos iguala, e sim o que nos diferencia. Sim. Né? Então, aí entra a questão da singularidade, da potência. Né? A pessoa com síndrome de Down, por exemplo, ela não precisa se adequar ao modelo para seguir em frente nesse mundo, né, capitalista que a gente vive. Se ela exercer a sua potência, ela pode, né, ser incluída, vamos dizer assim, de uma outra forma, né, sem esmagar a sua potência, sem esmagar a sua singularidade.
né? Então é uma questão bastante polêmica, né? E vai contra muitos pais, repito, não vai uma crítica aí, mas que ainda pensam que tem que ser criada uma subjetividade que adeque os seus filhos, ou seus alunos, né, à máquina social. Deleuze e Guattari falam em significante dominante, né? Sempre tem no horizonte do desejo que se investir um significante dominante, que nada mais é do que um ideal, um valor, um modelo, né? Que o desejo se espelhe, né? E introjete essa imagem, esse ícone, essa forma, né? E aí, portanto, adquira a capacidade de participar, de ser incluído nesse campo social. Então, é sempre o comum a partir de uma forma. O ideal é comum. A hora que a gente acredita que o ideal é comum, aí ferrou. Né? O bem é comum, é um bem comum, não, ferrou. Por quê? Porque o comum não é uma forma nem do ideal, nem da lei, nem mesmo da espiritualidade. Ele não é forma, ele não é formal, ele não é forma, não tem forma nenhuma de verdade aí. Então, o comum é o comum de uma zona de passagem que já é afirmativa por si mesma no imediato da nossa potência que se diferencia. A zona comum afirma imediatamente a nossa potência. Então, a zona comum que afirma imediatamente a potência de quem tem síndrome de Down, por exemplo, você vai esperar o quê? Que vai surgir dali um robozinho? Né? Alguém que vai atender as demandas sociais? Óbvio que não. E vai ser a coisa mais linda do mundo, porque vai ser algo único, né, afirmando, né, justamente o potencial em fazer a diferença, em se diferenciar. Há o potencial em se fazer a diferença em qualquer ser existente, em qualquer ser existente. Até na ameba tem, em qualquer ser tem. Né? Adorei o que você falou agora, Fugante. O que exatamente? Alguma coisa especial? Tudo. Não, tudo, mas do se diferenciar. Sim, se diferenciar. Do exercer a sua singularidade. Bacana. Que isso que é bonito, não se adequar, né? Exatamente, é isso aí. A Aline diz, muito grata por esse encontro. Quem mais? Adriana Andrade, de Castro Lima, Drica, diz, parabéns, Fugante e Guga, encontro potente, muito obrigada. As pessoas já estão aqui se despedindo. Faltou luz e voltou. Marco, muito engraçado. A Vivi, é necessário e urgente investir na educação para a potência. Perfeito, Vivi. Vivi tem um trabalho aí belíssimo. Uma hora vamos fazer uma live com a Vivi, hein, Vivi? Você promete. Deixa eu ver aqui. Matheus Goiás aqui na live. Muito bem, Matheus. Vamos lá. Agora a Vivi, de novo, investir na educação para a potência nas universidades que formam os profissionais de todas as áreas, profissionais que irão atuar com as pessoas nas escolas, nos consultórios, nas empresas. Isso aí, perfeito, Vivi. Muito bem. A Joana Dark, tudo ótimo, Luiz Fugante, muita saudade do seu curso, no próximo estarei. Parabéns pelo evento, estou gostando demais dessa vivência que o Guga está trazendo. Aí, Guga. Obrigado. Janaína Chichorro. Excelentes reflexões, Guga. Aí. Grande amiga Janaína. Perfeito. Maria do Carmo. Guga, você está falando da escrita intensiva, correto? Essa não precisa de referências externas, mas se liga exatamente à potência dos escreventes de conectarem ao que eles têm ao seu dentro, não? Sim, é isso? Sim. Isso aí. Perfeito, é isso aí, Maria. Vamos lá. Silvia Brandão. Como percebem a potência da oralidade desvinculada da leitura e da escrita? É uma questão que dá bastante pano para manga, né? Mas eu vou dizer algo aqui, que eu sou assim, um cara mais oral do que escritor, escrevo, mas eu falo mais, ouço também, mas falo bastante. Ultimamente eu falo mais, já ouvi muito, mas enfim. Eu acho que a expressão oral ela te põe em contato
diretamente com um movimento espontâneo do desejo. Não necessariamente, mas há um grande apelo, né, para que você se sirva da oralidade para exprimir diretamente o campo afetivo, como acontece com a música. Eu acho que a música exprime diretamente o campo afetivo. E uma linguagem falada, ela tem uma melodia, né? Ela tem um ritmo, né? Ela tem um jeito de exprimir o sentido, né? Nas suas mínimas entonações, nos seus tensores fonéticos, né? Mas também nas suas gagueiras eventuais, como diria Deleuze, né? Deleuze insiste muito na questão, não na gagueira exatamente oral, mas na gagueira que é uma espécie de vacilo do sentido onde ele se ramifica e se multiplica. Então, existe muita chance de você habitar uma ambiguidade se você é capaz de se dar e produzir esse tempo, né, da expressão. Na oralidade, se você não está atendendo a uma demanda exterior de algum tipo de ouvinte. Né? Por exemplo, você tem 1 minuto para falar X coisas. Não, eu tenho o tempo que é necessário. Aí é outra coisa. Né? Claro que aqui, por exemplo, nós temos um tempo, mais ou menos a gente calcula e tal, e a gente vai, mas a gente, né, tudo que a gente fala num tempo próprio. Né? Eu acho que nem toda a oralidade é assim, mas a oralidade ela tem muito esse apelo. Né? E se a gente sabe usufruir disso, ela é uma grande aliada para conquistar uma expressão além da representação. É só isso que eu ia dizer. Nossa, nós estamos a 2 horas e 15 minutos, mas eu não vou aguentar não responder o que minha querida amiga Silvia, né, tá perguntando com um exemplo, inclusive. Antes disso, queria dizer que a Silvia tem um projeto belíssimo sobre a memória da ditadura militar a partir de Deleuze e Guattari. Muito interessante, vale a pena conhecer o projeto da Silvia. Mas eu vou trazer um exemplo a partir de uma experiência minha na oficina. Uma menina com paralisia cerebral, que ela praticamente não escrevia quando entrou na oficina, mas falava muito bem, inclusive sobre a sua condição. Né? Então, na primeira edição da revista literária, Todas as Diferenças que eu falei, eu fiz um exercício com ela. O resto do grupo fez uma entrevista com ela e ela respondia. E então a potência oral dela era maravilhosa. E eu acabei utilizando essa potência para conectá-la à palavra. E hoje ela escreve pequenas poesias bem interessantes. Mas ela praticamente não se alfabetizou, né? Não por dificuldade de aprendizagem da escola, mas por dificuldade de ensinagem. Então, ela entrou na oficina praticamente semi-analfabeta. E hoje está escrevendo algumas coisas bem interessantes, e tudo partiu da oralidade dela, da potência da oralidade dela. Que maravilha. Maravilha. Aí. Muito bem. Ótimo, Guga. Vamos seguir. Precisei usar o prefixo a, foi dessa forma que pensei em mim, anormótico. Não encontrava uma palavra que fosse contrária à patologia da normalidade. Bem, Marco. Marco não perde o humor. Dedé Lovitch, tudo bom, querida aí, Dedé? Que alegria conhecer o Guga. Aí, Guga. Obrigado. Dedé Lovitch. Marco anormótico. O capital é o corpo sem órgãos de nós que vivemos o capitalismo. O mercado em si nos produz consumidores antes dos produtos. E a natureza da máquina é forma e mercadoria. Eu acredito. Bem.
Vou comprar o livro do Fugante mês que vem. Falou, Marco. Boa leitura. Muito bem. Andréa Schoffen. Os ideais de civilidade me parecem que entram também neste enquadramento. Perfeito, Andréa. Com certeza. A gente estava falando o tempo inteiro nisso, e a questão da civilização, né? O ser civilizado, ele, na verdade, ele traz com ele algum tipo de cinismo que é preciso desmascarar, né? Que é um formalismo, né? É a crença que o real está na forma da verdade. O civilizado, ele padece de um uniforme moral, né? Pelo menos o que a gente entende por movimento civilizatório, né? Ele não abre mão da lei. E a lei vai se interiorizando cada vez mais, né? Não é apenas a lei exterior. Letícia diz, também amei essa fala. Obrigado, Letícia. E agora vem alguém, o Fábio Augusto Fisch, que diz, teve uma mina que falou que, conscientemente ou não, nossos desenhos sempre são cópias de modelos. Lamentável Fugante ignorá-la. Afinal, hoje há uma forte linha de pensamento que, assimilando as ideias modelos platônicas aos arquétipos junguianos, afirmam que tais têm, sim, existência suprassensível. Por exemplo, em pegando um arquétipo de uma águia, uma estátua, e colocando-a em meio a um monte de patos que nunca viram uma águia, estes batem em retirada desesperadamente. Exemplos de... Bom, Fábio, é uma questão polêmica, eu agradeço a tua colocação. É possível que eu não tenha captado suficientemente, né, o que a moça que falou das cópias e dos modelos, né, que servem como referências para as crianças, né? Enfim, eu não entendi talvez suficientemente, ou não achei em algum momento alguma relevância. Só que a tua colocação é polêmica. Eu, por exemplo, discordo inteiramente da tua colocação, entende? Eu não acredito em existência suprassensível, né? Exceto da realidade virtual, mas nunca de uma forma. A forma, a existência suprassensível dela nem é suprassensível, né? Ela é uma projeção do sensível, né? Ela é, na verdade, uma representação. Então, eu diria que existência suprassensível seria a da realidade virtual, mas jamais de uma forma. De uma forma na verdade, uma dupla representação, uma representação sensível que se tornou uma representação idealizada. Mas todo ideal é uma ficção, né? Enfim, então eu discordo radicalmente do modo como você coloca, mas aí isso daria também um outro encontro, uma outra live, a gente poderia discutir com mais critérios, sabe? Isso. Então, talvez eu tenha perdido o que havia de muito interessante na colocação da colega, mas não por esse ponto de vista, né? Por esse ponto de vista, eu sigo sendo lamentável, Fábio, desculpe. Tá? Consegui captar a necessidade, né, dessa tua visão. Enfim, mas se alguém tiver algum esclarecimento, quiser falar, se o Guga quiser falar algo a respeito. Não, me abstenho diante do horário. Márcia Machado de Moraes diz, agradeço profundamente esse espaço de conversa, e ainda temos aqui a Silvia Brandão dizendo obrigado. Gente, olha, nós batemos um recorde aqui de 2h30, praticamente 2h28 de transmissão com o nosso querido Guga Doré. E foi lindo, Guga, adorei as suas colocações. Eu acho que é um tema extremamente importante mesmo. Eu acho que é motivo até para a gente promover, eventualmente, alguma outra live, algumas outras lives futuras. Eu acho que é um tema que nós precisamos ter cada vez mais atenção, até para iluminar, né? Até para iluminar aqueles que se consideram normais, né? Porque, na verdade, os normais, eles talvez sejam ainda mais vítimas, né,
exatamente desse efeito, né? Como dizia o nosso amigo, né? Normótico, né? Essa produção de normose, que é a grande doença da contemporaneidade. Né? Nós padecemos de uma inflação de normalidade. Né? Eu acho que esses exemplos dessa educação para a diferença e até esse apelo que faz o Guga, todos na diferença, é até para iluminar muito mais, né, os normais, os ditos normais, do que esses que eventualmente estão sendo excluídos por essa norma. Né? Agradeço demais, Guga, a tua presença e nos vemos num próximo encontro. Bom, se você quiser fazer as considerações finais aí, Guga, faça a tua despedida e aí a gente... O que eu queria dizer para finalizar, né, primeiro contente, né, de estar praticamente 2h30 e com as ainda pessoas... 66 pessoas ainda nos assistindo. Pois é. E queria dizer que foi falado muito nessa questão da normalidade, da ficção normótica, né? E temos que pensar que o conceito de deficiência foi criado a partir desse conceito fictício de normalidade. Então, se eu desconstruo o conceito de normalidade, automaticamente eu estou desconstruindo o conceito de deficiência. Maravilha. Né? E aí eu queria agradecer a todos, a todas as minhas amigas mais antigas, vamos dizer assim, né? A Jaqueline, a Silvia, a Jaqueline do grupo dos Românticos Conspiradores, né? E a Silvia, minha amiga de adolescência. Agradecer também as meus novos e novas amigas e amigos, né? O Genilson, a Vivi, a Suiliana, espero ter acertado o nome, a Valdineia, que é de outro grupo muito potente, que pensa a inclusão de uma forma diferente, muito interessante esse grupo da Valdineia, e agradecer a todos e todas que eu estou conhecendo agora, hoje, e estou à disposição, podem entrar em contato comigo, né? E queria finalizar dizendo que recentemente eu publiquei o meu livro, o meu mais novo livro, que é... Olha aí, muito bem, Guga. Fala do teu livro, então, antes de finalizar. Que é... Não dá para ler o nome aqui. Lê para nós. O nome é Síndrome de Down como você nunca viu. Profundo relato de um pai educador. Esse nome aparentemente pretensioso, mas é por causa disso, de tudo que eu falei hoje, né? Eu, na verdade, não falo da síndrome de Down, né? A questão que eu falo da síndrome de Down a partir das relações, a partir dos encontros, né? Então, uma forma diferenciada de ver a síndrome de Down. Eu começo com a síndrome de Down por questões pessoais, né? Por ser pai. Mas, na verdade, o livro inteiro, né, muito baseado na filosofia da diferença, tem Paulo Freire também, né? Eu falo dessa necessidade de desconstruirmos essa dicotomia excludente que separa as pessoas em iguais de um lado e diferentes de outro. Então, se alguém tiver interessado, está lá no meu Facebook, de adquirir o livro, vou ficar muito contente com isso. E é isso. E obrigado, Fugante, pela oportunidade única. Com certeza, esse encontro me potencializou muito. A mim também, a todos nós. E agora eu posso falar, né, que eu estava muito na fronteira entre a necessidade de reconhecimento, né, e de colocar para fora, vamos dizer assim, o meu potencial, aquilo que eu penso, né? Então me veio sim a ideia, nossa, será que o Fugante será que eu vou ser aceito, reconhecido pelo Fugante nessa live? Mas com o tempo a conversa foi tão agradável, então só tenho a agradecer que esse medo, vamos dizer assim, foi totalmente aniquilado. É isso. Muito obrigado, Fugante.
Fico super contente. Olha, tivemos mais 3 manifestações aqui. A Joana dizendo muito obrigado, Joana Dark. A Cimeia, né, dizendo sempre uma grande. Enfim. Marco Anormótico diz: amei o diálogo e adicionei Guga e o Instituto Casa de Todos, é isso? O Instituto Casa do Todos é um dos lugares que eu desenvolvo oficina. É um lugar bem interessante, bem potente. Maravilha, aí. Muito bem. Obrigado, Fugante, enfim, ótimo, gente. Olha, então é isso. Foi maravilhoso, Guga, brigadíssimo. Eu fiquei muito contente, foi um prazer imenso a gente receber aqui e vamos seguir para os próximos. A gente logo anuncia o nosso próximo encontro aqui. Maravilha. Gente, comprem o livro do Guga aí, sigam o Guga, que é uma grande figura aí para fazer a diferença, né? Alguém disse esses dias, eu ouvi em algum encontro, que a gente precisa entortar o mundo. Tá aí, uma maneira de entortar o mundo. Não é endireitar o mundo, é entortar com aquilo que é necessário, né, pela diferenciação da nossa potência. Maravilha. Grande abraço a todos, beijos, abraços e muito obrigado pela grande audiência, assistência até aqui. Ainda temos aí 65 pessoas e nos vemos no próximo encontro. Valeu, gente. Beijos, abraços. Abraço, Guga. Abração. Tchau, tchau. Agradecimentos, Luiz Fugante. Todos na diferença. Idealização Guga Doria. Produção Tramelas, Histórias e Afins.